se encontra no livro de 1 Samuel. Vamos falar um pouquinho de Ana. 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 19. Eu também tenho muito a agradecer ao Senhor. Fazem 6 meses que Ele me tirou da UTI. Eu peguei Covid, tive Covid. Minha casa toda pegou Covid, exceto as crianças. E eu fiquei 10 dias ali na UTI. Mas Deus é bom. Deus é bom e me trouxe de volta para a glória do nome dEle. E estamos aqui para continuar trabalhando. E temos motivos, sim, de agradecer ao Senhor, muitos. O de respirar, de levantar, abrir os olhos, já é um motivo de nós agradecermos ao Senhor e falarmos: Senhor, muito obrigado, porque às vezes a gente está tão fechado nos nossos problemas, nas nossas adversidades e dificuldades, que nos esquecemos de ver a bondade do nosso Deus a cada dia. E eu falo: Senhor, o Senhor me deu novamente vida, e eu quero exaltar e bendizer o teu santo nome. O Senhor me tirou de lá, no meio onde muitas pessoas entubadas, muitas pessoas se foram, mas o Senhor preservou a minha vida e a da minha família. O Senhor preservou os que ficaram em casa e o Senhor me preservou que eu fui. E Ele é bom, Ele é bom. Então, que nessa tarde a gente possa mesmo agradecer. Se não agradecemos ainda dá tempo de nós falarmos: Senhor, obrigado. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, verso 19, diz assim: Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, verso 20, ela concebeu. Passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém? Pode se assentar. Às vezes nós estamos exatamente como Ana, fechados e mergulhados nos nossos problemas, não conseguindo ver as coisas ao redor. E nessa noite, Deus me trouxe aqui para falar conosco exatamente isso, para nós olharmos um pouco ao redor. Porque às vezes a gente se fecha nos nossos problemas e não conseguimos ver que tem muita coisa acontecendo ao redor. E a gente pode fazer alguma coisa. A gente pode, porque Deus quer nos usar de uma maneira diferente. Quando eu olho para a vida de Ana, eu vejo que foi uma mulher que teve sonhos, foi uma mulher que sonhou em se casar e se casou. E quando nós nos casamos, o nosso sonho, o sonho de uma mulher é ter um filho, é dar à luz, é gerar. E Ana não teve isso. Então eu imagino os momentos de Ana, os anos se passando, e ela desejando ter um filho, ela desejando dar à luz um filho, e não podia, e nada acontecia. E na cultura judaica, era lícito que um homem judeu se casasse, tivesse uma outra mulher, para que desse sequência à sua geração. Como Eucana não estava tendo filhos com Ana, era lícito que ele se casasse com uma outra mulher e tivesse filhos. Porque para um judeu é bom ele perpetuar a sua geração. Para um judeu o importante é ter um filho e que perpetue a sua geração. E Eucana não estava tendo isso e ele vai e se casa também com Penina. E o que acontece? Quando Ana olha, Penina já no primeiro ano já dá à luz, já gera, já começa a gerar filhos. E aquilo começa a entristecer o coração de Ana. Só que Ana não entende. Tudo o que Deus faz é com um propósito. Não existe nada que o nosso Deus faça que não seja propósito.
tudo o que Deus fala que vai fazer, ou tudo que ele realiza, perdão, é com um propósito. Nada ele faz sem propósito. Tem aqui. E ele havia feito exatamente isso com Ana, porque existia um propósito. E às vezes, como eu falei, nós estamos tão fechados no nosso mundo, na nossa tristeza, na nossa dor, que a gente não consegue enxergar que mesmo nessa dor, mesmo nessa adversidade, existe um propósito de Deus. Ana não conseguia enxergar isso, por quê? Porque ela estava afundada em sua dor. Ela estava afundada em sua tristeza. Porque a cada dia que ela olhava, a cada ano que se passava, Penina estava lá. Penina estava lá gerando. Penina estava lá realizando aquilo que ela sonhou, aquilo que ela desejava. Todas as vezes em que ela olhava, em que ela pensava que ela iria gerar, Penina gerava no lugar dela. Só que o que eu acho interessante na palavra de Deus é que em nenhum momento Ana deixou de subir ao templo para adorar a Deus. O que nós vemos às vezes, e na maioria das vezes, são irmãos nossos que por causa da adversidade, por causa da dificuldade, por causa da tristeza, param de adorar ao Senhor. Param de subir ao templo para adorar. Param de cultuar ao Senhor. Param de fazer a obra do Senhor. Decidem não fazer mais. Por quê? Porque estão sufocados com a dor, porque estão sufocados com o problema. Só que ao ver Ana, em nenhum momento nós vemos que Ana parou de subir ao templo. De ano em ano, Eucana subia para sacrificar, para adorar, e Ana ia junto. Ainda que com dor, ainda que com tristeza, ainda que com o seu sonho não realizado, ainda que sem a resposta de Deus, porque é duro, é difícil. Se nós olharmos e vermos essa história, nós vemos como é difícil. É difícil você orar ao Senhor, é difícil você pedir ao Senhor e querer uma resposta e a resposta não vem. Entrava ano e saía ano e a resposta não vinha. Entrava ano e saía ano. Penina gerava e Ana ficava da mesma maneira. Mas por quê? Como eu disse, tudo tem um propósito. Deus não faz nada sem um propósito. E o que eu acho mais lindo de Deus é que Deus deu à mulher dons peculiares que só a mulher tem. Não adianta que o homem não tem. Deus nos deu isso. Deus olhou para nós mulheres e falou: eu vou depositar em você dons assim lindos e maravilhosos que eu não coloquei no homem. Quando Deus ele olha e fala: vou te fazer uma adjuntora que lhe seja idônea. Ele olha para Eva e ele fala: Eva, você tem capacidade de exercer essa função. Uma pessoa idônea, uma pessoa que tem responsabilidade, uma pessoa que tem caráter. Ele olha para ela e diz: você vai ser uma auxiliadora idônea, você vai auxiliar o seu marido, você vai cuidar dele. Você vai ser idônea, ou seja, você vai ter capacidade de exercer essas funções com excelência. Deus nos deu essa capacidade, Deus deu essa capacidade à mulher de exercer essa função com excelência. Veja, qual é o homem que consegue fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo? Eles não conseguem falar ao celular e pegar algo no chão, é impressionante isso. Nós não, nós já conseguimos olhar o filho, trocar a fralda, deixar o leite sem ferver no fogão. Nós conseguimos falar e resolver e limpar e colocar a roupa e eles não conseguem fazer. Deus nos deu esse talento. Deus nos deu essa capacidade. Outra capacidade que eu acho linda que Deus deu, o homem ele não consegue entender a mulher, não adianta. Eles não conseguem nos entender. Nós temos
todas as estações dentro de nós, primavera, verão, outono e inverno, num dia só, nós conseguimos ser isso. Nós conseguimos ser primavera, conseguimos ser verão, outono e inverno. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui na primavera, de repente nós já saímos para o inverno. Eles não conseguem nos entender. Agora, a capacidade que Deus nos deu, quando eles colocam o pé para entrar dentro de casa, a esposa olha e ele não precisa dizer nada e ela fala: já sei o que aconteceu. Isso é coisa de Deus. Deus nos deu isso. É só o esposo colocar o pé e a mulher olhar, a esposa olhar para ele e ela já sabe. Eu já sei o que aconteceu. Isso Deus colocou em nós. Deus colocou em nós. São características do nosso Deus que Ele depositou para nós. E nós precisamos nos alegrar de sermos mulheres, alegrar de falar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor colocou isso em mim. O Senhor escolheu a mulher e colocou os seus dons, os seus talentos. São coisas de Deus que Ele colocou para nós. E isso homem nenhum tem. Não adianta que homem não tenha essa percepção, não adianta que homem não tenha isso. Nós, mulheres, temos. E Ana tinha tudo isso. Ela só não tinha o desejo de ser mãe. A alegria de segurar um filho nos seus braços. A alegria de poder ter a sua oração respondida. E assim somos nós. Muitas vezes, quando a nossa oração não é respondida, quando aquilo que pedimos ao Senhor não é respondido, o nosso coração se fecha, nós nos entristecemos. Às vezes dá até aquele desânimo, vem até aquele desânimo, aquela tristeza. Começamos a indagar a Deus: Senhor, será que o Senhor não me ouve? Será que o Senhor não vê, Deus? Será que o Senhor não consegue ver o que eu estou passando, o que está acontecendo comigo? Eu vim aqui hoje para dizer para você: existe um propósito de Deus. Existe um propósito de Deus para tudo isso. O que é, pastora Raquel? Não sei. A própria palavra do Senhor diz em João, ele diz: o que eu faço hoje, você não vai entender. Amanhã você vai compreender. Foi o que aconteceu com Ana. Ela estava fechada na sua tristeza, nos seus sentimentos. Penina a cada dia, e é bom, às vezes eu falo para Deus: Deus, nós olhamos e muitas vezes nós ficamos com raiva de Penina, ficamos olhando Penina e ficamos com raiva de ver o que ela estava fazendo com Ana, de ver como ela tratava a Ana, porque a palavra do Senhor diz que ela irava a Ana, ela tirava a Ana do sério. Só que a Penina também era usada por Deus para fazer com que Ana não desistisse de subir ao templo, para fazer com que Ana não desistisse de orar. Então eu não sei quais são as Peninas que estão aí no meio de vocês, eu sei quais são as minhas, mas elas estão me servindo para que eu não desista de subir ao templo, para que eu não desista de orar, para que eu não desista de continuar com meu joelho no chão, clamando ao Deus de Israel. Sabe por quê? Porque Deus sempre responde. Deus sempre responde. Às vezes a resposta de Deus vai ser um não. E às vezes, quão difícil é nós entendermos um não de Deus. Quão difícil é nós aceitarmos um não de Deus. Porque às vezes a resposta de Deus vai contra tudo aquilo que nós queremos. Vai contra tudo aquilo que nós desejamos. Só que nós precisamos entender que a palavra do Senhor diz: a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Quando Deus diz não aos meus sonhos, quando Deus diz não ao que eu desejo, quando Deus diz não ao que eu quero, eu preciso compreender que é o melhor, que é o perfeito e que é o agradável. Nós precisamos entender isso. Ana subia todo ano ao templo. Todo ano ela fazia a mesma oração. Todo ano ela pedia ao Senhor: Senhor, me dá um filho. Todo ano ela falava com Deus: eu quero um filho. Só que o Senhor estava trabalhando. Enquanto Ana estava só focada na sua dor, enquanto Ana estava focada só no seu desejo, não tinha como Deus responder.
O interessante é que às vezes Deus ele não nos responde, às vezes Deus ele não nos dá aquilo que nós queríamos, porque Ele quer que a gente entenda algumas coisas, Ele quer que a gente olhe ao redor em algumas coisas, Ele quer que a gente veja a situação ao redor. Porque, como eu disse aqui, quando a gente se fecha no nosso mundo, quando a gente se fecha na nossa dor, a gente para e não consegue olhar o que está acontecendo ao redor. E o que está acontecendo ao redor, eu tenho certeza que existe um lugar que Deus quer usar você mesmo na sua dor, mesmo na sua tristeza. Tem um lugar que Deus quer te usar. Só que a gente não acredita nisso. A gente acha que como Deus vai me usar no momento desse de dor que eu estou? A palavra do Senhor diz que é na fraqueza que a gente se torna forte. É na fraqueza que o Senhor nos fortalece e a força vem dEle. Porque a gente olha para a nossa situação, a gente vê a nossa situação e a gente acha que nós não somos capazes de fazer mais nada por causa da dor que estamos sentindo. Estamos consumidos pela dor e nos fechamos e achamos que nada. Mas na nossa dor, através da nossa dor, Deus pode nos usar. Deus pode nos usar. Resta saber se nós estamos dispostos a abrir os nossos olhos e olhar o que está acontecendo ao redor. E sair um pouco do natural e entrar um pouco no sobrenatural. O que estava faltando para Ana era exatamente isso. O que estava faltando para Ana era para ela olhar ao redor. Ela só estava focada em eu preciso ter um filho, eu preciso ter um filho, eu quero ter um filho, porque até então o desejo dela já não era mais desejo, já era vingança. Ela queria se vingar de Penina. E Deus não trabalha em vingança. Deus não trabalha na vingança. Deus não trabalha quando o nosso coração se volta para querer ter, querer fazer para se vingar ou para mostrar. Deus não trabalha assim. Deus trabalha na humildade. Deus trabalha no que é certo. Deus trabalha com propósito. Eu tenho aprendido isso com o Senhor. Senhor, se o Senhor ainda não me deu, se o Senhor ainda não fez, é porque o Senhor tem um propósito. Raquel, eu quero que você faça isso. Senhor, eu vou fazer isso, mas para mim não há por que fazer isso. Você não sabe, mas eu tenho um propósito em você fazendo isso. Nós precisamos entender isso. O nosso Deus, Ele trabalha com propósitos. O nosso Deus, Ele trabalha com propósitos. Eucana já não sabia mais o que fazer para ajudar a Ana. Tem hora, irmãos, que ninguém vai conseguir nos ajudar. Tem hora que nada do que ninguém faça vai poder nos ajudar. Tem hora que é só Deus, é o próprio Deus, e o que nos resta é esperar em Deus. Às vezes a gente olha e fala, poxa, fulano podia fazer, ciclano podia me ajudar, fulano podia resolver isso para mim, e não resolve. Por quê? Porque tem horas que é só Deus. É só Deus quem vai fazer, é só Deus quem vai entrar. Tem hora que o Deus, Ele barra os homens, tem hora que Deus para os homens. Poderiam até ajudar, mas não ajudou. Por quê? Porque será Deus. Será o próprio Deus. Eucana não tinha mais como ajudar, e ele chega e fala, Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para você, Ana. Ele tentava de todas as maneiras alegrar o coração de Ana, ele tentava de todas as maneiras ajudar Ana. Só que Deus queria que Ana enxergasse alguma coisa. E é o que Deus está falando para nós nesta noite. Ele quer que a gente enxergue algumas coisas. Ele quer que a gente veja algumas coisas. Ele quer que a gente consiga analisar algumas coisas. Ana não estava conseguindo enxergar. Ana se fechou, e nesta noite Deus me trouxe aqui para falar com algumas pessoas que estão fechadas nas suas tristezas, estão trancadas nas suas dores, não conseguem sair desse ambiente de dor, não conseguem sair desse ambiente de tristeza. Porque a adversidade já está sufocando, a dificuldade está te sufocando, a dor não passa. Deus me trouxe aqui para falar para você, existe um propósito e Deus vai te revelar qual é esse propósito.
Mas você não pode parar, você não pode desistir. Você não pode parar de buscar ao Senhor, você não pode parar de orar, não pode parar de jejuar, não pode parar de vir à casa do Senhor. Porque a primeira coisa que nós fazemos é isso, parar de vir na casa do Senhor, parar de orar, parar de buscar ao Senhor, parar de jejuar, porque na nossa mente humana a gente acha que não está servindo para nada. É essa a nossa mentalidade, é isso que nós pensamos. Há tanto tempo que eu já estou orando, há tanto tempo que eu estou fazendo tudo que o pastor fala para eu fazer, eu faço. Tudo que a irmã fala para eu fazer, eu faço. Tudo que a pastora fala para eu fazer, eu faço. Eu vou, eu isso, aquilo e nada muda. E Deus me trouxe aqui para dizer para você, permaneça, continue. Porque uma hora a palavra do Senhor diz que Deus se lembrou de Ana. Deus se lembrou de Ana. Uma hora Deus vai lembrar de nós. Uma hora Deus vai lembrar de você. Mas você não pode parar de subir ao templo. Em nenhum momento Ana parou de subir ao templo. Em nenhum momento Ana desistiu. Em nenhum momento Ana parou e achou que o que ela estava fazendo não traria benefícios nenhum. Às vezes não vai trazer benefício nenhum para você. Mas o nome de Deus será glorificado. E nós precisamos entender isso, que não se trata de nós. Não se trata de nós, se trata de Deus. A palavra do Senhor diz que tudo é por Ele, para Ele, dele são todas as coisas. Então nós precisamos entender que essa situação que nós estamos vivendo, esse problema que está nos afetando, é para a glória do nome do Senhor. O que diz Paulo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos ter isso agarrado em nosso coração. Todas as coisas cooperam, até o mal tem que cooperar para o nosso bem. Ele disse todas as coisas, se são todas, é um mal também. Esse mal que me sobreveio vai cooperar para o meu bem, porque assim diz a palavra do Senhor. Nós precisamos fazer menção da palavra do Senhor. Nos dias de hoje, Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a fazer menção da palavra dele, porque a palavra dele é viva, a palavra dele é eficaz. E se esse mal me sobreveio, com certeza ele vai cooperar para o meu bem. Como, pastora? Não sei, mas ele vai cooperar para o meu bem. Ele vai cooperar para o meu bem. Precisamos entrar nos nossos lares e dizer, tudo vai cooperar para o meu bem. Essa adversidade vai cooperar para o meu bem. Esse problema vai cooperar para o meu bem. Esse mal que sobreveio sobre mim vai cooperar para o meu bem. É a palavra quem diz. É a palavra que nos diz isso. E nós precisamos fazer menção da palavra de Deus. Quando o mal sobrevém sobre nós, nós precisamos fazer menção da palavra de Deus e acreditar, há um propósito de Deus, eu não estou entendendo agora, mas depois eu vou conseguir compreender. Existe um propósito nisso, Ele não me revelou agora, mas Ele vai me revelar depois, e eu permaneço. Não é para nós pararmos, não é para nós desistirmos. Eu acho lindo isso em Ana, ainda sendo afrontada por Penina, ainda não tendo a resposta da sua oração, e foram anos que Ana orou, anos que ela lutou, anos que ela se decepcionou, porque às vezes é interessante, a gente se decepciona, às vezes a gente se decepciona até com Deus, poxa Deus, o Senhor não fez, o ano se passou, o ano foi embora e o Senhor não fez. Mas eu não posso deixar que isso chegue e crie raiz dentro de mim. Eu preciso levantar no outro dia e falar, Deus, eu creio, não foi hoje, mas amanhã o Senhor fará. Amanhã o Senhor se levantará. Amanhã o Senhor fará. Amanhã o Senhor vai se levantar ao meu favor. Tem horas, irmãos, que é melhor nós calarmos. Tem horas que é melhor nós ficarmos calados. E ver Deus agir sobre nós. Eu costumo dizer, e acho que é a lei de Newton, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E é verdade.
Ou vive eu, ou vive Cristo. Não tem como eu e ele. Ou Cristo vive, ou eu vivo. E nós precisamos definir, não, já não vivo mais eu. Não é mais a minha vontade, não é mais o que eu quero, não é mais do meu jeito. É do jeito de Cristo. E na maioria das vezes, do jeito de Cristo vai contra tudo aquilo que você gostaria que fosse. Mas o jeito dele é bom, perfeito e agradável. Está na hora da gente deixar Cristo viver em nós. Está na hora de verdadeiramente a gente deixar morrer. O convite do Evangelho é esse, morte. Não tem outro convite para o Evangelho. O convite do Evangelho é esse. Deixa a sua vida, larga a sua vida. E agora deixa nascer a vida de Cristo. Essa é a maior luta. Às vezes eu vejo as pessoas falarem que a gente tem gigantes para derrubar isso e aquilo, e eu falo, o meu maior gigante sou eu mesma. Sou eu mesma. Todos os dias eu tenho que matar a velha Raquel. Todos os dias eu tenho que falar para ela, você já morreu. Não queira mais ressuscitar. Você já morreu. Hoje quem vive, hoje eu busco todos os dias viver a vida que não é minha, mas é a dele. Por quê? Porque, como eu disse, tudo é por ele, para ele e dele são todas as coisas. Ana, com toda essa adversidade, com toda essa tristeza, Ana tinha em seu coração, eu vou subir ao templo, eu vou adorar ao Deus. Ainda triste, porque quando nós lemos a história dela, nós vemos que nem Eucana separando a melhor parte para ela, dando mais para ela, ela se alegrava. Mas teve um dia, Júlia, um dia, que ela subiu. E ela entendeu. E é isso que eu digo. Nós precisamos olhar ao redor e entender. Ana passou anos e anos e anos da vida dela, pedindo ao Senhor um filho para ela. Quando, na realidade, ao redor, a nação estava precisando de um profeta, de um juiz e de um sacerdote. Ana estava fechada no mundo dela. E Deus só estava querendo que ela abrisse os olhos e visse, Ana, você quer um filho, mas eu preciso de um juiz, de um sacerdote e de um profeta. Você está preocupada em se vingar de Penina, e eu estou querendo aqui, olha a minha nação, a nação está perdida, a nação precisa de um juiz, a nação precisa de um sacerdote, e a nação precisa de um profeta. Ana entendeu. Ana entendeu que não era sobre ela. Ana entendeu que não era só sobre o mundo dela. Ana entendeu que era sobre ele. Que era sobre ele. Quando ela entendeu isso, ela faz uma oração e ela diz assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver ele. Quando Ana fez isso, o Senhor falou, agora você entendeu. Agora você conseguiu entender que existe um propósito. E nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para todas nós, para nós que estamos aqui e os irmãos que estão online pela internet, há um propósito de Deus em todas as coisas. E nós precisamos estar atentos, olhando ao redor, para entender qual é o propósito de Deus. Quando Ana entende, o Senhor realiza o desejo daquele coração. Quando Ana entende que não era para ela, mas era para o Senhor. O Senhor, a palavra do Senhor diz assim, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para uma de nós ou todos nós que estamos aqui, para alguém,
Ele vai se lembrar de você. Ele vai se lembrar de você. Mas é necessário você entender que há um propósito. É necessário você olhar ao redor, parar de reclamar, parar de viver só no seu mundo, parar de achar que o mundo tem que viver só ao seu redor e olhar ao redor e entender que Deus tem um propósito para você. Deus é Deus de propósitos. Quando eu li isso e alegrei o meu coração, eu falei, Senhor, o Senhor se lembrou de Ana. E o Senhor realizou o desejo do coração dela. Porque ela entendeu que não é sobre ela. Não é sobre ela. É sobre o Senhor, sobre os teus propósitos, sobre os teus projetos. Que nessa noite a gente possa pegar os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades e depositar no altar dele. E falar com ele, Senhor, está em alinhamento aí com os céus? Isso que eu quero tem propósito com o Senhor? Porque tendo propósito, Deus vai se lembrar de nós. Deus vai se lembrar de nós. E é lindo quando nós conseguimos perguntar para ele, Senhor, meu objetivo é esse, meu sonho é esse, está dentro do teu projeto, está dentro do teu propósito. E se ele disser não, este não está, que nós possamos obedecer, que nós possamos falar, Senhor, eu preciso chegar nesse nível de entender que esse objetivo meu, esse sonho meu não faz parte do teu propósito e abrir mão para viver a tua vontade. Para viver a tua vontade. Ana recebeu o pedido e depois ela devolveu ao Senhor. Vimos quem foi Samuel. E depois também vimos que Ana teve vários outros filhos. Porque Deus é Deus que faz milagres. Ele permanece o mesmo. Em minhas orações eu tenho dito ao Senhor, Senhor, eu acredito que o Senhor é o mesmo. Eu acredito que o Senhor curou o servo do centurião apenas com uma palavra. Eu acredito que o Senhor falou com Abraão, aquela voz apareceu e disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu acredito que o Senhor fez isso. O Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. Nas minhas orações eu falo para ele, eu acredito que o Senhor traz à existência o que não existe, que o Senhor é o mesmo e o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer o impossível na minha vida. O Senhor vai fazer o impossível na vida dos teus filhos nessa terra, porque o Senhor continua o mesmo. O Senhor não mudou. Na maioria das vezes quem muda somos nós. Na maioria das vezes quem muda somos nós. Ele permanece imutável. Ele permanece fazendo o impossível. Que nessa noite, verdadeiramente, nós possamos entender que Deus tem um propósito nessa adversidade. Que Deus tem um propósito nessa luta. Que Deus tem um propósito nessa oração que ainda não foi respondida. Há um propósito de Deus. Há um propósito de Deus. Hoje a gente não entende. Amanhã a gente vai entender. Que a gente saia daqui hoje crendo. Primeiro, pegando esse exemplo de Ana. Ana não deixou de subir ao templo para adorar. Ana não deixou de sacrificar, ainda que com dor. Ainda que angustiada. Ainda que triste. Ainda que não tenha ainda recebido a resposta da sua oração e o desejo do seu coração. Ela não deixou
que a gente possa aprender com Ana, que a gente possa olhar as peninas ao nosso redor e não reclamar das peninas ao nosso redor, mas olhar para elas e falar: por causa de você eu vou adorar. Por causa de você eu vou subir no templo, eu vou erguer as minhas mãos e eu vou adorar. Que as peninas ao nosso redor nos incentivem a buscar ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade, adorá-lo em espírito e em verdade. E que nós possamos entender que tem horas que ninguém vai conseguir nos ajudar. Ninguém vai conseguir nos ajudar. É projeto de Deus. Por quê, pastora Raquel? Porque Deus está querendo exatamente que a gente entenda, olhe ao redor e fale: Senhor, eu quero um filho, mas o Senhor está querendo um profeta, um sacerdote e um juiz. Eu te entrego. Aí sim, nós vamos ver Deus falar: e o Senhor se lembrou de Raquel, e o Senhor se lembrou de Júlia, e o Senhor se lembrou de Maria, e o Senhor foi se lembrando de cada uma de nós, para a glória do nome do nosso Deus. Que Deus abençoe, Deus continue abençoando a cada uma de vocês, continue abençoando todos os irmãos que estão online conosco. Tem mais uma irmã para vocês orarem, tá? Irmã Raquel, coloque aí no seu joelho, nas suas orações, lembre-se de mim. Amém? Orem por mim, pela minha filha, pela minha casa. Amém? E que a gente saia daqui entendendo: há um propósito de Deus em todas as coisas. E a gente precisa olhar ao redor, porque com certeza tem algo de Deus que Ele quer realizar através de nós. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.